Boa noite para todos. Eu já vou chegando consolando vocês, porque quando dois assim não lembra mais o que aconteceu há 2, 3 anos, não é Alzheimer. Porque quando é Alzheimer, a gente teima que não esqueceu. Quando a gente fica assim, gente, eu esqueci mesmo. Ah, graças a Deus, não é Alzheimer. Levem isso para vocês, viu? Muito bem, gente. Falar desse tema hoje, eu julgo assim de suma importância, principalmente pelo momento planetário que nós estamos vivendo, né? A chamada transição planetária, que tem como característica, como diz Kardec na Gênese, confronto de ideias. Ou seja, nós vamos ser cada vez mais convocados a discernir entre a verdade humana, a verdade relativa dos homens e a verdade absoluta dos espíritos. É quase um confronto mesmo. Nós já estamos assistindo isso nos grupos de Zap, né? Nos Facebook, nos fake news, isso mesmo, fake news, deepfake, tem cheio de nomes, né? Que eu estou achando incrível. Como é que Deus é danado, gente? Ele cria uma circunstância para nascer a virtude depois. Porque tá um tal assim, né? Chega a notícia assim, você fala, nossa, que horror! Aí depois vem, é fake news, só que nisso eu já distribuí para um tanto de gente. A gente começa a ter vergonha, o que a gente faz? Começa a não julgar mais nada, que eu não sei mais nada se é verdade ou mentira. Pronto, era isso que nosso Senhor queria, que a gente aprendesse a não julgar. Então nós estamos vivendo essa era. E a medicina está no meio disso. Um amigo espiritual há pouco tempo disse assim, que não é apenas o eixo da Terra que está mudando, mas o eixo de valores. E um dos eixos que vai ser muito abalado vai ser o eixo da medicina, porque nós vamos ser convocados, porque ela vai entrar em falência no pensamento, que rege o ato médico, e nós vamos ser convocados a olhar o ser como a enfermidade e o doente como um ser espiritual e não mais apenas como objeto de um diagnóstico meramente orgânico. Então nós vamos abordar este termo cura real, que não é um termo meu, é um termo do Emmanuel no livro Fonte Viva, que ele cita cura real, já provocando uma consciência crítica do que é a cura relativa à proposta do homem, do humano, e o que é a cura real de verdade, que é a cura do espírito. Ok? Afinal, nós somos espíritos transitoriamente em experiência humana e não humanos em experiências espirituais. Isso muda tudo. E é isso que nós vamos tentar enfocar hoje e continuar amanhã com outro tema que tem a ver com esse tema também. Tá ok? Então, para nós abordarmos esse tema, cura real, nós vamos abordar ao longo da história as 4 referências fundamentais que nós temos para entender o que é de fato a enfermidade e, obviamente, o que seria essa cura real. Porque uma coisa é eu curar uma doença no corpo, de repente aparece outra e eu nunca estou bom. Não é? Não é assim? Então, o que é a cura real? É a cura do espírito, para o qual o corpo ele entra como um elemento sinalizador e promovedor dessa cura do espírito. Tá ok? Então nós vamos começar fazendo uma avaliação das verdades relativas do humano. Como é que está isso hoje, né? Uma crítica que muitos autores fazem. Quem gosta de ler sobre isso, eu indico um livro do cardiologista italiano Marco Bobbio. O livro chama O Doente Imaginado, tá? Que ele faz essa crítica ao momento atual, em que ele aborda esses 4 fenômenos que está acontecendo hoje. A indução à necessidade, ou seja,
A medicina hoje ela é muito movida, não só a medicina, mas todos os humanos hoje, a indústria do medo. Cria-se um medo para induzir a necessidade de algo, sendo que muitas vezes aquilo não seria necessário. Mas como nós esquecemos que somos espíritos, e sempre que nós vivemos como humano, nós sentimos a nossa finitude e o horror à morte. Isso é um prato cheio para a indústria farmacêutica e outras indústrias mais. Então a indução à necessidade é falar que você precisa disso, daquilo, e mostrar pesquisas que muitas vezes seguiram caminhos equivocados, caminhos hediondos. Exemplo, uso de vitamina. É uma moda usar vitamina, né? Dá uma sensação boa, né? Graças a Deus. Eu estou bem, estou tomando vitamina. A maioria, desde que não haja uma indicação específica de uma patologia, é desnecessário. Vai tudo para o xixi. Só para vocês terem ideia, vitamina C, a gente precisa de 50 miligramas por dia. Equivale a um copo de suco de laranja ou um tomate só. Aí você compra aquele comprimidinho e fala assim, 500 miligramas, não, bom demais. Vai tudo para o xixi, gente. O dinheiro vai para alguém. E assim vai. Complexo B, nós temos a reserva para quase um ano. Então, excetuando as enfermidades onde há realmente a perda dessas vitaminas e que há necessidade de reposição, a maioria é indução. A indução do si. Ó, se você não fizer isso, pode acontecer isso. Só que o isso é uma exceção. E, assim, e o mundo tem pego a exceção e transformado em universalização. Percebe como é que é essa exceção? É como se fosse assim, ó, uma criança morreu de picada de formiga. Temos que matar todas as formigas. Do ponto de vista do espírito, o problema é da criança que estava na hora de morrer. Deus usou a formiga. Quantos de nós já foi picado por formiga e não teve nada? Ou seja, veneno ou remédio depende de quem necessita. Não é a coisa em si. Percebe? Interpretação de dados científicos. Como se faz a pesquisa e como se interpreta de maneira favorável aos interesses econômicos. Isso tudo começou em 1910 com o famoso um acordo da Fundação Rockefeller com as faculdades de medicina americana, chamado Relatório Flexner. A partir daquele momento, foi criado um acordo que diz o seguinte: vamos estudar doenças. As questões da mente ficam entregues aos psicólogos e aos religiosos. Estudar doenças com fins lucrativos. Naquele momento houve uma cisão na beleza da medicina clássica. E que hoje, graças a Deus, está sendo recuperado pela chamada saúde da família, né? Está resgatando esses fundamentos nobres da medicina. Antecipação diagnóstica. O que acontece? Fundamentado em pesquisas nem sempre idôneas, onde muitos profissionais são pagos, isso existe vários livros denunciando, os valores de referência são reduzidos para que haja a indução da necessidade de já começar a tratar. Exemplo, diabetes. Há pouco tempo trabalhava-se com valor de referência 110, agora passou para 99. E aí vocês vão ouvir alguém falar assim, é melhor começar a usar a metformina antes que a diabetes chegue. Olha que maravilha, né, gente? Aí, vou tomar, vai que ela chegue, né? Na visão humana, maravilha, graças a Deus, preventivo. E isso não é uma verdade, nem científica e muito menos espiritual, que é o que nós vamos focar aqui hoje. A criação de novas doenças. As crianças e jovens estão sofrendo isso hoje, gente. Você já deve ter percebido a epidemia que está, a professora pede os pais para levar para o neurologista, para o psiquiatra. E é um tal de virou epidemia de TDAH, déficit de atenção, transtorno impulsivo, transtorno opositor, nomes que vão se inventando e generalizando. Até 1970 havia 2% das crianças TDAH nos Estados Unidos. De lá para cá passou para 30%. Como assim? O que está acontecendo? Aumento da doença? Não.
acontecendo outros fenômenos que nós vamos ver aqui. Não só a criação de doenças, como encaixar fenômenos que estão na ordem da moral, da educação, como doença, que a gente chama de medicalização da moral, transformando moral em enfermidade e medicando. Crianças com poder incrível de múltipla atenção são dados o nome de déficit de atenção, porque não presta atenção na aula, porque os espíritos que estão vindo hoje, gente, não é da nossa época bobão não, que chegava na sala de aula e ficava assim, estudando aqui tanta coisa não serve para nada. Eu atendo um menino hoje, 10 anos, que ele assiste aula de costas. E você fala assim, como assim? O que foi que você está assistindo aula de costas? Para que eu vou prestar atenção nessas coisas que não valem para nada? Eu viro para ele e falo, você já tem com essa consciência que não vale para nada? Que eu só adquiri essa consciência depois. Eu estudei química e até hoje não sei fazer um sabão. Eu não sei para que serve derivada, limite, não sei para que serve isso. Eu não consigo aplicar isso na minha vida. E esses meninos vão sofrendo com o modelo industrial da revolução, com o modelo de ensino da revolução industrial, enjaulados onde o seu dom, o seu talento não tem campo de realização. As professoras da tadinha ficam enlouquecidas com esses espíritozinhos, eles ficam agitados, intensos, quase quebrando as paredes da escola, e aí são taxados, e aí lá vem remédio. Ritalina, vem Vance, Respiridona e vai por aí afora, sendo que são crianças incríveis, incríveis que não estão tendo campo de realização. Então só uma crítica rapidinho para a gente ver o choque que nós estamos vivendo de verdade, qual é a verdade que nós vamos propor a viver com ousadia, porque como diz Jesus, quando perguntaram para Jesus lá numa Boa Nova, para viver a tua proposta, o que é necessário? E ele respondeu, coragem, alegria e perseverança. Olha que coisa linda, gente. Coragem, porque se não tiver coragem, não vive não. Não vive não. E nós vamos ver por que precisa coragem aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Vamos ver o que o senhor Hipócrates fala sobre isso. Vamos lembrar que, segundo Emmanuel, aquela turma dos antigos lá da Grécia são os exilados de Capela. Trouxeram a sabedoria incrível que até hoje nós estamos mastigando ela. O que Hipócrates falava? Olha só que chique. A enfermidade é fruto da desproporção. A monarquia com predomínio de uma das qualidades sobre sua contrária. Olha só que lindo. O que ele quer dizer? Que cada um tem uma qualidade. É aquilo que Jesus fala do talento, do dom, né? Há 2 ou 3 anos, não sei, nós trouxemos a ideia aqui da pedagogia da virtude, né? Do talento, do dom. Então, Hipócrates já falava isso. O que nos adoece é o nosso lado bonito, é a nossa beleza, quando está em desproporção. Está fora da medida, está polarizado, porque nós somos seres exigentes. Tão exigentes conosco e com o mundo, quanto mais eu exijo de mim e além do necessário, eu topo com uma realidade que não acolhe a minha exigência. E aí cria uma tensão de opostos em nós e o corpo vai expressar. Quando o corpo expressa, é como Deus falando conosco assim, oi, eu só te pedi 5 pães e 2 peixes, os 5.000 sou eu que dou. É só 5 pães, Senhor? É. Só isso? Não, não pode, não aguento. Tem que ser... o ego exigente quer mais. E quanto mais a gente quer, a natureza nos constrange a sair do muito. E a doença é a gramática de Deus conversando conosco. É Deus falando conosco, não precisa tanto assim. Percebe? É a mesma linguagem, gente, da medicina chinesa. Quando eles falam da Yang, Ying, do equilíbrio dos opostos, que são as qualidades, é algo semelhante. E aí cada um vai expressar na zona do corpo correspondente à sua predisposição mórbida, conforme o conceito de André Luiz, cada um nasce com uma predisposição mórbida, ou manifesta no órgão equivalente conforme a emoção que aquele órgão é responsável. Nesse aspecto, a medicina chinesa dá um show em nós, né? Porque milenarmente eles já sabem
qual a função de cada órgão. Qual a função de cada órgão. Aí, como eu gosto das histórias, né? Se eu ficar repetindo histórias, vocês me desculpem, porque a idade vai avançando, as coisas boas a gente repete mesmo, né, gente? Pão de queijo é tão bom. Pãozinho de sal, já pensou, gente? Deus criou pãozinho de sal, a gente come pãozinho de sal todo dia, não enjoa. Então as histórias boas também são, né? Não enjoam. Então, para vocês terem ideia, como que é a dinâmica do nosso corpo e a relação com a mente e com essa qualidade, eu vou contar uma história pessoal, né, que eu vivi há uns 7 anos, mais ou menos, quando de repente eu me vi com uma cólica renal daquelas bravas, a urina sangrando, fui para o hospital. Eu já contei essa história aqui, Raquel? É? Já contei? Pode contar, gente? Porque eu nem sei onde é que eu conto, quando eu conto, né? Mas então, e aquela cólica que nem morfina passava, fomos para um socorro, graças a Deus, tinha pouca gente no pronto-socorro, porque eu ajoelhei lá, comecei a perguntar para Deus, Deus, o que você quer comigo, Deus? Você fala uma língua aramaica que eu não entendo. Pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso? E eu rezando, quando de repente eu entendi, me veio assim, o que era aquela dor daquele momento? Naquele ano, dos 5 filhos nossos, todos partiram. Foram para casa, casando, mudando de casa, e eu não tinha tomado consciência da dor do pai, perguntando assim, e agora? Quem vai cuidar deles? Na hora que eu percebi isso, a dor passou. A cólica, o cálculo se transformou em lágrimas, acalmou tudo. Eu cheguei em casa e perguntei para cada um, é isso mesmo que vocês querem? É, pai, é isso mesmo. A partir daquele momento, me transformei em consultor. E foram. E na medicina chinesa fala que o rim tem a ver com o que eu sou e a relação com a minha família. Olha que beleza. Percebe? Então tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Nada passa desapercebido. Tudo. E é isso que Hipócrates queria dizer. Então olha só o que ele fala mais. Espera aí. Não é possível conhecer a natureza da enfermidade sem conhecer a natureza individual. Então a doença nos auxilia no autoconhecimento. Porque quando o corpo fala, eu tenho que perguntar, Deus, o que o Senhor quer dizer comigo? O que está acontecendo comigo? E nós temos que procurar, não é algo ruim não. Porque a gente tem o hábito de procurar, né? Algo ruim. Não, procura algo bom. É um anseio que está tão desmedido que causa mesmo sentimentos ruins, naturais. Raiva, medo, isso, aquilo. Mas por detrás de tudo isso tem algo muito bom, só está pedindo medida. Percebe? Então a pergunta é a autodescoberta através do sintoma é buscar que beleza em nós que está gritando. Ok? Vamos avançar um pouquinho na história. Depois nós vamos voltar em pós, porque essa é a essência da enfermidade. Olha o que Jesus fala, gente. Vamos lá. Só algumas coisinhas de Jesus, senão a gente ficava aqui a noite toda, né? Que é o médico das almas por excelência, então, imagina, né? Olha só. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só. O como eu vejo a vida é através do olhar que eu julgo, condeno, é através do olhar que eu interpreto, gera emoções e desejos. É ali que a realidade me penetra. E é como eu olho a realidade que a partir daí desencadeia uma série de fenômenos. E vamos lembrar o que Emmanuel fala, que nós sempre interpretamos a realidade conforme as nossas inclinações inferiores. Somente depois que a gente reconhece e supera esse olhar sobre as inclinações inferiores, que a gente conhece o outro. Ou seja, não existe realidade, só existe ficção. O que é isso na prática? Quando diante de um ato de alguém, eu vou estar sempre interpretando de maneira antagônica
ao meu ego. Sempre na contrariedade. Percebe? Porque como eu vejo o mundo é conforme a minha memória espiritual. É conforme como eu leio aquilo ali. Vou dar um exemplo. Imagina que tem 3 pessoas aqui. Aí eu levanto a mão. Tem uma que tem na memória hostilidade. Vai achar que vou dar um tapa nele. Já defende. O outro, uma carência danada de afeto. Acho que eu levantei a mão para passar a mão na cabeça dele. O terceiro está doido para ir embora. E acho que eu levantei a mão para dar tchau. E eu levantei a mão só para coçar a cabeça. Percebe? A todo instante nós interpretamos. A mãe, o pai, quando olha o menino fazendo birra, se eu tenho na minha memória que eu fui um coronel, eu olho o menino e falo assim, você está me desafiando? Não, gente, o menino só é assim. Não está desafiando, não. Ele só é assim. Ou seja, nós nomeamos a intenção do outro conforme o que eu trago na minha memória. Percebe? E mais ainda, quando algo nos incomoda demais, Emmanuel fala que é porque nós já fizemos. Depois que eu li disso, gente, acabou. Eu não me incomodo com mais ninguém. Nem com os políticos, nada, maravilha. Porque hoje eu tinha vontade de forcar. E, gente, já fiz isso tudo, Jesus salva. Nessa vida eu não estou fazendo. Graças a Deus, deixa eles fazerem em paz. Todo mundo está a serviço de Deus. Todo mundo. Então, o que ocorre? No processo de cura real, que nós vamos ver aos pouquinhos aqui, passa pelo conhecimento de como eu vejo o mundo, de como eu interpreto, e começar a dar um basta nisso. Espera lá, é eu que estou interpretando assim, eu não conheço a intenção do outro, percebe? Porque a intenção do outro a gente não tem acesso, então a gente vai aprendendo aos poucos a não reagir mais. Se eu não interpreto, não gera emoção. Não gerando emoção, não tem desejo. Não tendo desejo, parou tudo ali. Pronto. No início é estranho. É muito estranho. Porque o ego tem necessidade de culpar alguém. Tem necessidade de estar certo e estar errado. O ego é exigente. E de repente, quando você sai dessa zona, é muito estranho. Fica sem adrenalina, mas o corpo começa a ficar mais saudável, porque a doença vem dessa tensão de opostos que a gente vive o tempo todo. É incrível, quando você começa a fazer a leitura, é incrível. Aí você começa a poder ter a chance de fazer a cura real, que muitas vezes você é capaz de desfazer o sintoma na sua origem. Teve uma época lá em casa que eu estava travando a coluna, aí você começa a ficar atento, espera lá. Quando é que começou? O que está acontecendo? Aí eu peguei, gente. Quando a nossa filha, que mora no interior, falava que ia lá para casa, com os 4 menininhos dela, e ela acampa lá em casa, ela faz um acampamento com 4 pirralhos. Quando eu falo assim, Jesus, meu Deus do céu, lá vendo a trabalheira. Quando ela aparecia na garagem, travado. Daí o velho travado. Eu descobri. Quando eu descobri, eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu acolha ela com seus 4 filhos, não é, Senhor? O Senhor quer que eu dê o melhor para eles? Tá bem, eu vou dar o melhor, chega disso, acabou, não trava mais. Na hora que ela fala que estou indo, eu falei, vem mesmo, já estou até com saudade de você, tem muito tempo que você não vem, pode vir. Que antes eu ficava, meu Deus, vai ser uma canseira. Eu estava até pensando em trocar o domingo ser segunda, que na hora que ela vai embora, e ela vai embora é assim, tem que dar banho nos 4 menininhos, pôr pijama para já ir dormindo na estrada, porque ela mora fora no interior. A hora que chega domingo à noite, tem 2 defuntos lá em casa. No dia seguinte, tinha que trabalhar, eu falei assim, eu acho que vou pôr segunda-feira, vai ser meu domingo. Mas depois que a gente entrega para Deus, aceita a vontade de Deus, que se manifesta naquilo que é, acabou, gente, é uma bênção. É só alegria. Acabou, não travo mais a coluna. Vocês estão entendendo como é que é? Como é que é doença? É esse momento, como diz o Emmanuel, que a gente fica entre o meu desejo e o desejo do Pai. E quando a gente contraria o desejo do Pai, o corpo fala. Percebeu como é que é sutil o negócio?
Então vamos lá. Olha só, ainda um outro exemplo do Cristo. E para que não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, gente, isso é louco, hein? Toda vez que eu me ensoberbecesse, o ego, toda vez que eu me exaltar, o Senhor criou um espinho na carne. Para lembrar, abaixa, meu filho. Abaixa. Não precisa tanto não. Percebe? E um dos maiores exemplos disso, que hoje está tão epidêmico, tão condenado, e não deveria ser condenado, é a depressão. A depressão é uma bênção, gente. A depressão não é patologia na sua forma inicial. Ela é o ego sendo abaixado na marra, diante de tanto exaltar, de tanta exigência, na realidade que não é possível, eu abaixo, eu me entrego e tenho que me entregar. É necessário esvaziar, é necessário perder o sentido humano para nascer o sentido do espírito. É necessário vazio para que eu escute o todo. E é no momento de depressão que isso ocorre. E as pessoas têm horror à depressão, os psiquiatras mais ainda. Francisco de Assis tentou conscientizar o líder muçulmano para não atacar as cruzadas. Mas ele tinha que atacar, gente, para acabar com aquela loucura toda. Ele voltou com a doença nos olhos, com tracoma, que quase ficou cego. Entrou em depressão, ficou quase 1 ano ou 2, numa gruta, em depressão. Naquela época não tinha fluoxetina, nem citalopram, nem os correlatos, mas foi lá que ele encontrou Deus. Lá dentro da gruta ele cantou Irmão Sol e Irmão Lua, que muitos acham que é uma questão da natureza, mas é mais do que isso. Porque lá ele fez a integração do ser, do ego e do self, do humano e do espírito. E lá ele saiu cantando depois da depressão. A depressão é aquele momento em que eu paro e permito contactar com a minha finitude humana para que o infinito se manifeste através de mim. Porque até então era só ego se manifestando, não havia espaço para Deus falar através de mim. E olha o que Jesus fala, o espinho na carne, o pânico, a síndrome do pânico, um horror, o transtorno de ansiedade, o que é isso? É o alto grau de nível de exigência que eu faço comigo e com a realidade, que me coloca na impotência. O pânico é um espinho. Porque eu estou me exigindo tanto algo que não tem poder nenhum, o que resta? Impotência, e a impotência é um horror. É a morte do ego e não do ser, que o ser não morre. Percebe? Eu falo que quem tem síndrome do pânico está na beira da cura, está na beira de encontrar Deus. Porque na hora do pânico só tem uma saída: render. Render a Deus, se entregar. Senhor, eu me rendo, Senhor, a Ti. Admitir a possibilidade da morte. Que o pânico dá um horror, né? Acho que vai morrer. Vai para o socorro, que é a correria. Chega lá, uma tristeza do pânico, e chega lá, não tem nada. Tinha que ter. Faz eletrocardiograma, faz tudo, não tem nada, mas tinha que ter. Não tem, gente, é muito horror, né? Mas tem. A alma está na beira do precipício. E ela tem que se jogar no precipício para sentir-se acolhida por Deus. Porque é só o acolhimento de Deus que nos reconduz à vida, né? Nesse momento de exaltação do ego. O ego falido. Perceberam, gente? E nesse momento só tem admitir a possibilidade. Senhor, o Senhor vai me matar agora, Senhor? Pode, eu aceito, pode me matar. Eu vou estribuchar aqui, eles vão chamar o SAMU, não importa onde. Eu aceito, Senhor. Pronto. O pânico passa. Passa na hora. Passa na hora. Isso não é receita minha. Eu vivi isso. Mas graças à receita do Viktor Frankl, aquele psiquiatra judeu que viveu isso num campo de concentração em Auschwitz, onde lá ele formulou uma teoria, psiquiatria maravilhosa, baseada no sentido da vida. Lá ele percebeu que aqueles que sobreviveram
foram aqueles que inverteram a pergunta, não mais o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Esses sobreviveram. Esse, então, é o nosso Senhor Jesus conclamando a não exaltação, né? Vamos prosseguir, ok? Estou falando tanto de coisas, vão anotando as dúvidas aí no final, hein, gente? Tá? Esse é ótimo, olha que maravilha, gente. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Acabou o problema de colesterol, gente. Acabou, pode comer as gordurinhas. Mas que é isso? O cardiologista falou assim, o cardiologista não conhece os mineirinhos da roça, que passa a vida toda fazendo comidinha na gordura de porco. E não tem nada. Mas como não tem nada, gente? Ué. Tem não. Tá bom, vem um coco lá. E tem um outro lá, gozado, olha o outro lá. Faz alimentação, academia, corre 1h30 todo dia, dieta bacana, infartou. Como que infartou? Ué. O que infarta? A gente é comida? Não é comida que infarta. E as pesquisas recentes mostram uma coisa incrível, mas essa vai demorar a sair no Fantástico, porque contraria a indústria farmacêutica totalmente. Eles estão descobrindo, pesquisas idôneas desvinculadas da indústria farmacêutica, que o colesterol é como se fosse a gordura, é como se fosse um cimento que está indo lá para salvar a artéria que está fragilizada. Então não é ele o problema. O problema são os radicais livres que fragilizam a artéria. E de onde vem os radicais livres? Do estresse. Maravilha. Fizeram uma pesquisa incrível com 500 mil pessoas do mundo inteiro. Os bons gourmets do planeta são os que têm menos risco cardiológico. Os italianos e os franceses. Mas por quê? Eles sentam, o momento da comida é de degustação, é de alegria, come devagar. Americano não, aquele fast food em pé, aquela comida, aquela coisa toda, aquela correria. Não, italiano, gosta daquela comida. Já viu comida francesa, o que é? Mineiro, quando vai no restaurante francês, ele fica num sofrimento danado. Porque está acostumado a receber um prato cheio de feijão tropeiro, linguiça, aquela coisa assim, né? Quando chega assim, é 4 etapas, 3, né? Vem aquele pratinho com um negocinho desse tamanhozinho, com um desenho assim, ó. Assim, só isso? Não, calma, só tem mais, degusta aí. Não, mas eu estou pagando caro demais para mim só isso. Aí você degusta aquilo, vem outro prato com outro negocinho. E aqui vai devagarinho, quando chega no final você está satisfeito. Levou 2 ou 3 horas comendo, gente, você viu? Olha só, é isso que Jesus está falando, gente, não é o que entra. Vamos parar com essas bobagens, falar, eu comi um negócio, passei mal. Não, você foi lá, comeu, pagou a conta, saiu com raiva. Fez mal porque você, pão duro, não quis pagar a conta para os outros. E aí está culpando a maionese, está culpando o frango do restaurante. Todo mundo comeu, ninguém passou mal, só você. Percebeu? E culpa, a gente tem mania de culpar os outros, percebeu? Passar mal, você fica procurando assim, gripei, peguei uma gripe. Nós vamos ver aqui o que Emmanuel fala da gripe, da virose. Gente, bactérias, vida de Deus, gente. Eles têm uma função na economia cósmica maravilhosa. Nós temos que parar com esse negócio de peguei bactéria, pegou não, meu filho. Você que necessitou dela para ela cumprir sua função. E olha, dentro em breve, vou falar para vocês, a biomedicina está pesquisando umas coisas aí muito bacanas. Eles estão vendo como que a bactéria é uma bênção em nosso corpo. Daqui a pouquinho vocês vão na farmácia, para quê? Para comprar cocô. Já vão vender cocô nos flaconetes assim, ó, para reequilibrar a flora, reequilibrar todo o seu corpo. Maravilha, agora você vê, imagina, é isso mesmo. Então não tem isso não, gente. Olha que Jesus fala que coisa boa, é o que sai do coração que contamina, não é o que entra. Pode comer de tudo com moderação e alegria e sem apego, porque o espírito não come. Se ficar apegado, vocês vão desencarnar e ficar procurando tiramisu, torta holandesa, e chegar lá, meu Deus, não tem. Ela está falando de mim, gente, eu adoro um tiramisu, gente. Eu falo, gente, não tem tiramisu lá embaixo, lá em cima, nós já tem que desapegar. Nós temos que desapegar, porque o espírito não come. Então nós temos que comer para o corpo, né? Só para o corpo necessário. Tá ok?
Estão tranquilos, gente? Não? Ótimo. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Não foi assim, Jesus? Eu não vim pacificar ninguém. E ainda mais espírito. Espírito é um bicho sem vergonha, já viu, gente? Lê lá no livro dos Espíritos assim: a hora da morte é fatal. Ninguém escapa. Pronto, gente. Ainda fala assim: nenhum perigo vos acontece que não esteja na pauta das suas necessidades. Se um perigo vos acontece, não fosse vós que criasse, mas sim Deus. Gente, isso é uma maravilha. Sabe por quê? Para que fazer prevenção de AVC? Bobagem, gente. AVC é provação de quem tem e de quem vai cuidar do danado. Pode fazer o que quiser, que se tiver que ter AVC, vai ter. Não precisa estressar, não. Check-up, para que check-up, gente? Fala check-up hoje, amanhã, pimba. A saúde da família já está falando isso, graças a Deus. A turma da saúde da família, congresso agora em Cuiabá, janeiro. Acabou com o check-up. Acabou com o PSA, gente, os homens aí, gente, maravilha. Não precisa todo ano lá para que sofrimento, não, gente. Não precisa, não. Na Europa não faz PSA, no Canadá não faz. Ah, aqui faz, claro. Até a mamografia faz todo ano. Não é o que o INCA pede. O INCA pede para fazer a cada 3 anos. Mas tem alguém ganhando dinheirinho extra. Põe a mulherada todo ano. Ah, o tal da colonoscopia. Ai, eu tenho que fazer todo ano. Oh, meu Deus do céu. E o espírito ainda faz. Com medo de morrer. Gente, o espírito morre? O espírito morre não, gente. A hora da morte é fatal. Pode fazer que vai morrer, mas vai morrer, mas morre mesmo. Não morre. Eu poderia ficar citando casos e casos aqui incríveis. Até quem tenta suicídio, se não tiver na hora da morte, não morre, porque quem tem poder sobre a vida é Deus, está lá no livro dos Espíritos. Tem vários clientes lá que tentaram suicídio. Não morre. Ele calculou tudo. Não morreu. O outro deu um tiro aqui, a bala passou entre o crânio, o cérebro saiu aqui. Não teve nada. Eu falei, o bicho danado, vai ter que ficar mesmo. Que coisa. O outro deu um tiro aqui, gente. Parece mentira. Eu lembro disso, estava dando plantão no pronto-socorro lá da nossa cidade. A bala passou entre a jugular e a carótida. A natureza fez uma ponte entre os dois vasos e não deixou sangrar. Eu falei, Jesus, o bicho tem que ficar mesmo. E uma outra senhora, me contando maravilhosamente, ela falando que ela se afogou no mar, ficou 20 minutos afogada. Foi resgatada. E ela contando que lá no fundo do mar ela perdeu as forças e se entregou. Ela foi resgatada sem sequela nenhuma. Inexplicável do ponto de vista humano. E não tem que explicar mesmo, não, porque para Deus nada é impossível. E nós temos que viver ousadamente essa verdade. Para Deus nada é impossível. E ela disse que lá no fundo do mar ela ouviu uma voz dizendo: ainda não é hora de partir. Fique tranquila. E aí? E aí? Nós vamos ficar com medo? Vão. Com medo vão. Vão sim. Porque o humano fica com medo. Quando a gente vai evoluindo e vai sentindo o amor de Deus para conosco, o medo, o temor se transforma em amor. Então o que a gente faz? A gente tem um medo. Depois a gente puxa a inteligência espiritual, acalma, desespera menos e o tempo vai encurtando entre o desespero e a calmia. Mas é assim mesmo, gente. A outra lá, gente, eu não tinha útero não, só tinha um pedacinho de colo, engravidou. Como assim? Ah, como assim? Deus é que se vira, meu filho. Para Deus não tem nada impossível, não. Olha que maravilha. Derruba todos os conceitos, você entendeu? Todos os modelos científicos são derrubados. Vamos avançando. E no Espiritismo? O que que nossos mestres falam sobre essas coisas que nós estamos falando aqui? Olha lá. No Evangelho segundo o Espiritismo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque trata o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja. Pronto, o que ele está falando aqui? Ah, estou com a úlcera. Tomei o omeprazol, graças a Deus curou. Curou não. Curou a úlcera. Mas daqui a pouquinho vai aparecer outra coisa. E aparece. Ah, agora estou com diverticulite. Ah, agora estou com artrite. Aí fica com aquela sequência de médico, né, gente? Um horror, né, gente?
Eu tenho que ir no endocrinologista, no reumatologista, não sei o que. Meu Deus, e pior que está piorando. Que agora tem especialista em mão direita e mão esquerda. Ou é direita ou é de esquerda. Meu Deus do céu. Você chega lá e fala assim, não sou mão direita, não, mão esquerda na sala do lado. E está assim. E aí você fica todo fragmentado, e cada um falando uma coisa e passando remédio. E quando vai chegando o outono da vida, que nós vamos falar amanhã, meu Deus, está aquela 14 comprimidos, 12 com maconha, dinheiro, meu Deus do céu. Eu fico até pensando se não vale a pena fumar maconha. O sujeito fuma maconha e não toma remédio nenhum. O outro que não fuma maconha está tomando muito remédio. O que está acontecendo? Não sei. Tem um negócio doido acontecendo aí. Perceberam? O que está acontecendo aí? Então, olha só. Temos que olhar o todo. O todo não está bem, a doença vai mudando de lugar. Vai fazendo. Vai mudando de plano de enfermidade. Medicina chinesa já fala isso há milênios. Né? Porque tudo interage. Então não adianta. Eu estou preconizando não tomar remédio? Não, pode tomar remédio. Nós estamos falando consciência espiritual do processo. Não importa se toma ou não toma remédio. Porque o problema que está acontecendo é o quê? Muitas vezes a alma não se cura, a doença prevalece e a pessoa está tomando remédio muito mais tempo do que era necessário. E o que está acontecendo? Efeitos colaterais desconhecidos na experimentação estão aparecendo na vivência. E não havia esse registro antes. Por quê? Por exemplo, o omeprazol foi feito para usar 3 meses, 4. O pessoal usa direto. Aí começa a apresentar déficit cognitivo. Efeito colateral da droga. E aí vai. Porque não cuidou da alma. Então toma o remédio para aliviar. E vamos descobrir o que está nessa alma. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Né? Eu tenho um sensor aqui, sabe? E eu entrego ela mesmo. E eu sou o seguinte, eu sou um livro aberto, gente. Se o livro está feio e não está, é o problema de quem eu... Ela vem aqui, reveja sua fala sobre maconha. Eu falei com ele assim, o cara falou assim, você vai hoje à noite? Eu falei, eu vou, pai, por quê? Porque se você for, você fica me freando. Eu falei, para isso que eu vou. Então... Eu não estou falando para fumar maconha, gente. Eu estou falando que tem uma coisa estranha aí. Eu só estou falando. Olha, esse trem fica filmando. Eu falei com ele, cara, esse negócio é filmado, esse trem é filmado. Você fica esperto. E o trem significa, né? Ó. Essa coisa. Então, depois que eu li o Padre Vieira, 1600, gente, né? Sermões do Padre Vieira, sermão 63, ele fala assim, se o povo sai de uma, não é de palestra que ele fala, de um sermão, ele fala, muito satisfeito, então porque não prestou não. Porque o bom sermão é aquele que desconstrói, que sai todo mundo perturbado, sai todo mundo assim cambaleando, tirar o chão. Na hora que eu li isso, falei, louvado seja Deus. Tô a Val, então ela é a minha censura aqui, falando da maconha, gente. É a dupla dinâmica aqui. Eu me sinto em casa aqui, viu, gente? Isso aqui não é palestra, não, viu? Além do que, eu não sou orador, não, sou terapeuta da palavra. Então, às vezes, vai. Então, vamos lá. Médico é assim mesmo, meio desbocado mesmo, né? Olha o Consolador, gente. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. Olha que mande palavra, na tora, né? O remédio vai aliviar, é necessário, é uma bênção. É uma bênção a evolução tecnológica. Que hoje, às vezes, um aparelhinho já tira uma coisa lá dentro. Maravilha, ressonância magnética, acha um negócio. Mas não é isso que vai resolver. Não é. Os avanços tecnológicos continuam, as doenças estão ficando mais complexas e mais medicamentos estão sendo usados, porque a alma não foi auscultada. Percebe? Estão entendendo, né? Então vamos lá. Podem objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo.
Então olha ele falando a mesma coisa que Hipócrates falava, no seu corpus hipocrático, mesma coisa que Jesus falando, a doença vai trocando de lugar. Vai trocando. Na medicina chinesa, eles falam bacana, eles falam assim, cada órgão vital tem uma janela para o exterior. Para não adoecer o órgão vital, adoece a janela. Olha que bacana. Então o rim, a janela do rim é o ouvido. A janela do pulmão é a pele. E assim vai. Cada órgão rege um conjunto de sistemas. E para preservar o órgão, deixa na pele. E mais ainda, Hipócrates fala, saúde não é ausência de sintoma, mas a capacidade de exteriorizar de forma benigna. Olha, isso é muito importante. O dia que a medicina entender isso, eu acho que os 90% das enfermidades vão ficar resolvidas. Os 10% é o karma, que não tem jeito mesmo, né? Na medicina chinesa milenar, tinha lá um médico chinês que quando eles não conseguiam curar alguém, chamavam-no. Ele ia lá, olhava, virava, falava. Isso é karma, não tem cura não, é só aliviar. Devia ser um médico extraordinário. Então o que significa isso? Uma pessoa saudável é aquela que diante dessa tensão de opostos, diante dessa contrariedade, dessa desmedida do belo, ela consegue exteriorizar através da pele, uma coceira, corrimento, uma secreção, uma gripe, um catarro. A gripe é uma bênção, gente, exonera. Põe para fora e aí realinha. A febre é uma bênção. Todo médico aprende uma coisa na faculdade. Tem que deixar ficar com febre, porque a febre ativa o sistema imunológico. Tem que esperar 72 horas de febre. Na Europa eles esperam, aqui no Brasil não. Aqui é um horror, a febre já começa a dar antitérmico. E aí dificulta o organismo. A medicina chinesa, a medicina homeopática, adora a febre. Eu também, como pai, adorava a febre, porque a febre quieta os meninos na cama, ficava quietinho, prostrado, sabe? Olha, uma benção, menino prostrado. Porque fica aquela agitação, aquela loucura toda. De repente vem uma febre, prostra. Ah, pronto, alívio. Fica quietinho, curtindo a febre. Curte mesmo. 3 dias de febre alta e sai dali, bom, acalmado. A febre queima o excesso. Verdade, a febre queima o excesso. Ah, mas e as epidemias? Vai ter epidemia mental. Vocês podem observar, quando a mente de uma sociedade começa a rodar em termos de uma tensão, todo mundo começa a adoecer. E aí a medicina fala que é epidemia do vírus tal. Cada hora eles acham um vírus. Cada hora. Em 2008, quando a economia americana deu uma baixa, o que eles fizeram? Liberaram o H1N1 para vender um remedinho aí caro que combatia o vírus. Depois descobriram que a pesquisa do medicamento foi fraudada, tiraram de linha. Mas isso muita gente tomou. Percebe? Então é isso aí que Emmanuel está falando. Está nos convocando ao olhar do espírito. Do espírito. E além do olhar humano. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Gente, isso aqui é incrível. O que ele está falando? Lá no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, ele fala assim, a mente é uma ilusão que salteia a inteligência. Depois, no outro livrinho dele, aquele livrinho que tem o nome Emmanuel, ele desdobra isso aqui e fala, a doença é uma ilusão da mente. Chegará um tempo que vocês vão conseguir desfazer a doença na mente. É isso que ele está falando aqui. Imagina que maravilha. Qualquer doença, ela é fruto da ilusão do ser. Qual a ilusão do ser? Daquele conceito de Hipócrates lá, daquele dom, aquele algo que eu tenho de maravilhoso, que está tão desmedido, em função de quê? Da ilusão que eu estou vivendo. A ilusão da preponderância da matéria sobre o espírito. Porque nós esquecemos que somos espíritos. Estão entendendo isso? Vamos dar exemplo aqui. Você imagina que eu tenho o dom de cuidar. Tem água aqui. Você já viu como é que o marido capta a mente da esposa, né? Está preocupada ali. Tem água ali, que a boca está seca. Captei. Vou tomar água, viu, querido? Vou tomar água.
Tá bom, cara? Imagina que eu tenho o dom, uma mãe tem o dom de cuidar. Uma cuidadora maravilhosa, protetora. Aí ela começa a achar que ela é capaz de cuidar do filho mais do que Deus. E começa a entrar naquela hiperproteção, naquele cuidado, não pode fazer nada. Né? Eu me lembro de um testemunho dado assim de público, de uma dentista, lá na nossa casa, ela falando assim, que ela queria ver o filho dela com a boca sempre bonita, sem nada. E ficava toda hora, já escovou, aquela coisa toda, o menino já estava ficando neurado com aquele negócio de escovar dente, aquela coisa toda, né? Tal, não sei o quê. E aquela hipercuidado, aquela hiperproteção. E era dentista, por isso, por causa disso, né? Até que um dia o menino tropeçou do nada, caiu, bateu a boca no chão e quebrou os dentes todos. Ela falou que naquele dia ela se curou. Porque naquele dia ela percebeu que ela não tem poder de nada. De nada, nada. Que quem cuida é Deus. Naquele dia ela se curou. Porque naquele dia ela viveu a impotência dela. Percebe? Então nessa desmedida do belo, que é a predominância do ego, eu quero fazer além do que sou capaz. E ocupo o lugar de Deus. Ali começa, são esses momentos que a gente começa a adoecer. E o corpo vai avisando. Vai avisando. Pera, não precisa não. Pera aí. Percebe? É ali que vai avisando. Então, nesse exemplo, foi criada uma ilusão. A ilusão que quem cuida do meu filho sou eu. Isso é ilusão. Porque quem cuida do filho é Deus. É Deus que cuida do filho. Uma família há pouco tempo me contando. Estava o pai, a mãe grávida, 3 filhos atrás, no carro, foram atravessar uma linha de trem. O carro morreu na linha de trem. E o pai não conseguia ligar, não conseguia engatar. O trem veio, passou, matou o pai, a mãe grávida, 2 irmãos. Ficou só uma. Deus sabia disso. Deus sabia disso. E a filha, a orfanzinha foi criada pela tia, fulano. O problema nosso é que a gente esquece que nós somos espíritos. E que a função do humano é acabar com a grande doença da alma nossa, que resume em 3 doenças: o orgulho, o egoísmo e a ignorância. E Deus vai fazer de tudo para acabar com isso. Vai fazer de tudo. E ele usa do humano, das circunstâncias da vida para fazer isso. Olha, então o Emmanuel fala assim: benditas sejam as doenças crônicas, porque elas acabam, elas apodrecem, ele fala isso mesmo, apodrecem a vaidade. Olha só. A gente precisaria disso? Claro que não. Se a gente já se sujeitasse a apodrecer a nossa vaidade, o nosso orgulho, egoísmo, não precisa passar pela circunstância geradora do fenômeno. Percebe? Se eu tenho essa consciência, isso é medicina preventiva. Isso é que é medicina preventiva, não é fazer mamografia. Medicina preventiva é auscultar-me, onde em mim que ainda predomina o meu egoísmo, meu orgulho, a minha ignorância, que eu quero abater isso aí. Aí você pede a Deus: Deus, acaba comigo, Deus. Acaba comigo, Senhor, para que nasça a glória, a tua glória em mim. Percebe? E é mesmo. A minha mãe tinha 83 anos, tupetuda mesmo, aquela mulher danada, sabe? Estava no aniversário de família, resolveu ir embora. E ninguém queria ir embora. Ela virou e falou assim: eu tenho que dar um jeito na minha independência. Como assim, 83 anos, dá um jeito na independência? Levantou, escorregou no tapete, quebrou tudo aqui. Acabou, ficou dependente. Percebe? Isso na Igreja Católica é chamada de teologia do fracasso, que é uma doutrina maravilhosa. Indico um livro para vocês de um padre chamado Anselmo Grum,
Humildade e experiência de Deus, em que ele fala sobre isso. Que Deus faz tudo para acabar com o orgulho e o egoísmo. E é no fracasso é que nasce a humildade. A humildade não é cultivada, ela é dada no fracasso. E a questão da minha mãe não acabou, não. Porque aí isso aconteceu, gente. A minha irmã que morava com ela, que não era muito assim com ela, teve que cuidar dela. Olha como é que Deus é danado, gente. Deus é fogo, viu, você? Não fica pedindo as coisas para Deus, não, viu, gente? Você fica pedindo a Deus essas coisas para você ver que está. Deus dá tolerância. Não pede, não. Porque ele vai pôr a circunstância que faz desenvolver o que eu não tenho. E ali colocou a mãe e a filha juntinho, e uma cuidando da outra, mas estava pouco, precisava de mais. Aí no finalzinho da vida, nos últimos 3 meses de vida da minha mãe, que hoje faz 2 anos que ela desencarnou, ela desenvolveu uma dermatite, uma coceira violenta na pele que nada passava. E de repente eu chego em casa, eu olho lá e estou vendo a minha irmã passando creme na minha mãe. Ela que não tocava na minha mãe. Olha como é que Deus fez. Criou a coceira para outra ir lá e tocar antes dela se despedir. E os últimos 3 meses foi ela passando creminho na minha mãe. Nunca fez isso na vida inteira. Percebeu o que é a vida, gente? O que é a cura do espírito? As duas estavam sendo curadas, graças às moléstias do corpo, que violentam o nosso egoísmo e apodrecem a vaidade, como diz Emmanuel. Graças a ela. Se é assim, é melhor a gente já avacalhar antes, gente. Num bom sentido. Num bom sentido, viu, gente? Entenda. Sabe o que é avacalhar antes? Logo, começa a ver onde é que você é chato demais, orgulhoso, egoísmo. Avacalha logo. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui que ela já autorizou, sabe? Porque essa mulher é incrível mesmo. Sabe? Ela está aqui, agora vou falar dela aqui. A gente fica assim, né? Orgulhoso, aquela coisa assim, né? Comigo eu vou fazer, mas de jeito nenhum. Não vai fazer, o que Deus te pomba assim, você fala mesmo. Aí um dia nós fomos uma festa para ir, bacana, que estava querendo ir. Aí ela começou com infecção urinária, desconfortável, e aquela urina pingando, com dor, aquele desconfortável, né? Pingando na calça, e ela queria ir na festa. Eu falei, não, bem, vai, não vou. Vou parar ali na farmácia agora. Falou na farmácia, você tem uma fralda geriátrica? Eu não tenho para quê? Para mim. Botou a fralda geriátrica na farmácia e foi para a festa. Pingando ali na baixa, mas foi para a festa de fralda. Pronto, uma maravilha, gente. Não vai precisar de usar a fralda geriátrica para bater o orgulho da velhice. Porque é assim. Eu, de jeito nenhum. Então você vai ver só. Passar velhice lá para alguém que for seu bumbum e você acabou no seu orgulho. Então deixa o outro embaixo do bumbum de uma vez. Pronto. Derruba o orgulho de uma vez, derruba tudo, gente. Você entendeu? Porque, olha, gente, depois que eu vi lá no livro dos Espíritos, assim, ó, no Evangelho, a vida é feita de 1000 nadas. Para pensar nisso, gente. Tudo que a gente faz aqui tem no mundo espiritual? Não. Tem não. Gente, no hospital é uma maravilha. Você vai lavar a louça, vai fazer comida, pagar imposto, não tem privada para limpar. Não tem nada disso não, gente. Para que serve isso tudo aqui? Para nascer o amor incondicional. É só para isso. É para isso que a gente lava a louça, lava o banheirinho, lava as roupas. É para isso que faz mercado, para comer não. É para topar com todas as contrariedades e diante do paradoxo da contrariedade, fazer nascer o amor universal. Que nós viemos aqui para aprender a amar o que não é amável. Então, meu querido, quando você for no banheiro e o seu marido fez xixi e não deu descarga, você glória a Deus, meu filho. Porque ele vai continuar fazendo xixi e não dar descarga até se aprender, até ela aprender a amar. Na hora que ela aprender a amar, ele parte. Já aprendeu a amar? Então, não precisa mais. E é para isso. Aí nós vamos aprender a tomar café frio, né? Que é assim, já viram? Você trabalha o dia inteiro, gente. Chega em casa esperando que quem estava em casa já preparou a mesa do lanche para você. E não preparou não. Chegou lá, não tem nada.
tinha café, acabou, está frio. Para que serve isso, gente? Por que Deus permite que isso aconteça? Você amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você chega em casa, em vez de ter um ataque de raiva, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de desenvolver a tolerância desses bandidos que não prepararam o lanche e ainda me perguntaram, você não trouxe o lanche não? Graças a Ele, Senhor, que eu estou desenvolvendo a tolerância e a misericórdia, que a misericórdia é desenvolvida diante de alguém que suscita nascer isso em mim. É para isso que ele serve, gente. Então o que ele resta? Louvar a Deus. A cada dia você louva a Deus pela contrariedade que nasceu. Se fizer isso, você não tem doença mais. Agora, vai contrariar os trabalhos que você tem. Com aquele chefe arrogante que eu nomeei de arrogante, né? Minha mente nomeou de arrogante, eu vou ter que tolerar aquele chefe. Aí você começa a ter sinusite. Que a sinusite crônica não passa. E aí para que alergia ao carpete, ao ar-condicionado. Não, alergia à sua interpretação do chefe arrogante. E eu sei que pediu ele para mim. Você que pediu a Deus. Eu pedi a Deus para ter um chefe daquele. Pior foi isso, gente. E quando antes de reencarnar, está lá na pergunta 156 do Espírito, eu escolhi tudo. E Deus otorgou, foi lá no cuco espiritual e armou a trama. Entendeu? Armou os encontros. Aí você toma aquele chefe arrogante, eu que pedi ele, pois você esqueceu? Você que você pediu para desenvolver humildade, por que você vai ter humildade se não tiver arrogante do lado? Porque a vida é de oposição. Se a oposição adoece, a oposição também cura. É para isso que ela serve. Porque a vida é de oposição, gente. A vida é muito louca. O irmão fala isso, a vida é de oposição. Olha os casais serem para a vida, né, gente? Antes de casar, você olha para ele e pensa, nossa, ele é tão sereno, pacífico. Aí ele olha para a mulher, nossa, ele é tão dinâmico. Na hora que passa o tempo, começa a comer uma saquinha de sal junto, a mulher vira para você, nossa, é plástico. O sereno virou plástico. E ele vira para a mulher, que era dinâmica, imperativa, louca. Louca, para que a instante, eu suporto ela. Eu não posso parar na televisão e ficar trocando de canal, porque ela vem lá e implica. O que você está vendo na televisão? Eu não estou vendo, eu estou trocando de canal. Não pode trocar de canal? Deixa eu trocar de canal. Não, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu vi mulher lá imperativa e o outro lerdão ali, ó, vegetando na televisão e a imperativa não deixa. Isso é problema de Deus. Deus criou essa lei. Não vamos questionar Deus. Por quê? Porque o amor incondicional, gente, só nasce aí, gente. Se amar, ele é amável. Olha que maravilha. Aí você passa a vida toda assim. Por isso que Jesus falou assim, sede perseverantes até o final. É isso, você foi de doido. Sede perseverantes até o final. Por quê? Porque não adianta desistir antes, não, gente. Se desistir antes, eu só adio. Porque eu vou atrair o mesmo, só muda o nome. Mas era o Raimundo, agora o Paulo manda a mesma coisinha de Jesus. Eu já ouvi a pessoa falar assim, já estou no quinto casamento, mas até que eu casei com o mesmo. Só mudou de nome. É isso mesmo. É porque eu que necessito daquela coisa. Percebeu? Eu que necessitei. Aí eu brigo o tempo todo, a diabetes sobe, a garganta começa a adoecer, porque eu não estou em paz com aquela coisinha de Jesus. Tem que estar em paz, meu filho, que chega em casa. Ai, meu querido, eu necessitei de ti, né? Vem cá, não. Eu não te tolero, mas eu te amo. Não, você falar assim, você está curando. Porque é assim mesmo, porque amar e gostar são coisas diferentes, gente. Eu não preciso gostar, mas eu posso amar. Amar é presença, é atitude, é ação, não é sentimento. Percebeu? A minha irmã aprendeu a amar a minha mãe. Você está ali junto, mesmo não gostando, isso é amor. Isso é amor. Não precisamos gostar, não. Quem vai gostar daquele tribufu ali, cabelo horroroso, gente? Não precisa, Jesus não pediu.
pediu isso. Jesus não pediu, Jesus pediu para amar. Quem gosta é o humano, é o ego. O ego gosta de laranja e reduz a laranja a bagaço. O amor não reduz ninguém a bagaço. Cuida, está presente e liberta. É sério? Vamos caminhar mais um pouquinho para a gente terminar com as perguntas. Elementos da cura real. Eu já falei aqui, resumi. 2 elementos. Isso é Emmanuel que fala e André Luiz também. Emmanuel fala isso no livrinho Lei de Amor. Um livrinho fininho, show de bola. Tudo se resume a 2 fenômenos: direção e medida. Direção é o como, em que sentido que eu estou usando o que eu sou, meu dom, meu talento. Está sendo usado em que sentido? Se é um interesse pessoal ou interesse do bem geral. Certo? Perguntaram para aquele sábio indiano, Krishnamurti, o que é corrupção? E ele respondeu: toda vez que você usa o seu dom, o seu talento, para o interesse pessoal, você é um corrupto. Por isso nós estamos vendo isso que está aí. Viu, gente? Mas é assim mesmo. Porque o que é o interesse pessoal? Tem uma pesquisa incrível de vários indivíduos, aí, inclusive o nosso filho que é físico, está pesquisando isso. Ele fala o seguinte: eles estão concluindo, gente, a física está concluindo que a lei de cooperação é lei igual à lei da gravidade. O Homo sapiens evoluiu não só nas custas da lei mais forte, não. É da lei de cooperação, gente. É lei igual à lei da gravidade. O que é isso? É lei do amor. O que difere o ser mais primitivo do menos? O número de beneficiários. Olha que chique. Quanto menos beneficiados, mais primitivo eu sou. Quanto mais beneficiados, mais evoluído eu sou. Eles estão concluindo isso. Olha que chique. E a pesquisa, junto com outro antropólogo aí, esqueci o nome dele, ele fala que, uma coisa que Emmanuel também já falou, que em grupos de até 150 Homo sapiens, um dos mecanismos de cooperação mais primitivo é a fofoca. Fofoca é mecanismo de cooperação. Você está auxiliando o outro contra o outro. Está falando do outro, cuidado com aquele lá, aquele é perigoso. O que Emmanuel fala? Aqueles que se preocupam com a vida alheia estão nos primórdios da solidariedade. Olha que lindo, gente. Tudo é Deus. Tudo é Deus, gente. Olha que beleza. Percebe? Deixa ele fofocar. É um ser primitivo que está nos primórdios da solidariedade. Se você condenar isso, você condena a solidariedade. Então, qual a diferença de um corrupto para outro? O número de beneficiados. Quanto mais beneficiados, mais cooperativo, menos primitivo eu sou. Olha tudo. Então, interesse. Nós temos que ficar espertos, porque espírita é danado. Espírita que trabalha para passar no umbral é interesse pessoal. Não é assim? O tal da bônus hora, vou trabalhar até para ter bônus hora. Não tem mérito nenhum, interesse pessoal. A ação é bela e genuína quando ela é uma ação plenamente desinteressada. Totalmente desinteressada. E mais ainda ousada é aquela ação que eu dou o meu talento justamente para aquele que não valoriza. Olha que doido. É muito fácil dar para aquele que acolhe. É muito fácil você dar um dinheiro para aquele que vai fazer algo que vai te fazer bem. Ah, eu dei dinheiro para ele construiu um telhado. Maravilha, fica satisfeito, né? Agora você dá o dinheiro para ele, o que ele faz? Ele vai para Orlando. Nossa, desgramado isso. Tem dinheiro para ele fazer isso, o que ele fez? A ação desinteressada não olha o que o outro faz. É aquilo que Jesus falou. Dá e vira as costas. Porque se eu não viro as costas, eu vou cobrar. E mãe, falar mais mãe do que pai, porque é característica de mãe é um perigo. Porque dá para o filho e costuma cobrar o resto da vida, vira agiota. Agiota do papel. É impagável. Está com 80 anos e cobrando o filho do meu sangue por você, olha o que você está fazendo. Não deu, se emprestou e está cobrando juros até hoje.
dá, vira as costas. Então, direção e interesse. Medida. É isso que nós estamos falando o tempo todo aqui. Então, destrinchando a questão da medida, e nós vamos desenvolver isso mais um pouquinho amanhã, a desmedida, a exaltação é fruto de um apego, de uma identificação com algo que é consequência de um medo. O medo gera desejo, gera apego de resultado. E essa ânsia faz com que a gente está constantemente desmedido. Porque a gente quer resultado. É como se o resultado, ele falsa, ilusoriamente, me tira da zona do medo. Percebe? Do medo de não conseguir, o medo de perder, o apego. Você vê pessoas adoecendo antes de prova, né? Porque está pegado, está se identificando com o quê? Com a exigência do resultado. Mas quem disse que aquilo de passar no concurso é o que se precisa? Passar no concurso não é condição de mérito, é condição de necessidade. Nosso filho, esse físico, foi fazer o concurso para professor da UFMG, tinha uma vaga e 10 concorrentes. Iam ser distribuídos 10 temas. Ele só sabia um tema. Ele falou assim, pai, não tem chance, não tem muita chance não, porque tem 3 concorrentes que são feras, currículo enorme. Nós viramos para ele e falamos assim, você vai fazer, porque a condição de passar não é mérito, é necessidade. Se for da pauta da sua reencarnação, você está naquele campo de trabalho, pode deixar que Deus cuida. Deus vai pegar aqueles 3 lá, ó, vai embora, eles não vão. E algo vai acontecer, dito feito, gente. Os 3 não foram, ninguém sabe por quê. O único tema que ele sabia foi sorteado para ele, passou. Não. É mérito? Não. Necessidade. Uma companheira nossa, dos 40 anos, resolveu fazer psicologia. Mas não podia pagar a faculdade, que não é FMG, federal. Não tinha tempo para estudar, tinha filhos, trabalhava. Virou para Deus, falou assim, Deus, eu vou abrir os livros por acaso, tá? Só me ilumina. E assim foi ao longo do ano, estudando, abriu o livro por acaso, estudava só aquele capítulo. Só caiu que ela estudou, ela passou. Portanto, meus queridos, se tem alguém aí no 10º concurso público e não passa, é porque não é necessário. Ou você está desenvolvendo perseverança, ou então porque Deus está falando assim, minha filha, pode continuar em casa, vai, cuida das outras coisas, não foi isso que você escolheu não. Não é porque você é burrinha não, gente. Não é porque é burrinha, porque não é necessário. Isso é desenvolver o olhar do espírito, no momento do humano, que conclama e pede resultado humano, mas a vida o tempo todo quer resultado do espírito, e não humano. Percebe? Finalizando, passando no caminho da cura real, 3 etapas, grandes etapas, ou graus. No primeiro grau, quando tudo gira ao redor do ego. Tudo é o ego, que manda, que exige, comanda, é natural, faz parte do momento. Né? Aí tem aquele momento em que tudo gira ao redor do outro, a gente descobre a religiosidade, algo bacana que nos sacode, né? A gente descobre e começa a viver em função do outro, da comunidade, da solidariedade, mas ainda não é a grande etapa. Ainda adoecemos nessas etapas, e muito. Porque muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa que não acontece, sai lá para o chateado, até em nome do bem. A casa espírita é cheia disso. Você está cheio de ideias bacanas, ninguém aceitou, você já está ali aborrecido, já adoece. Um amigo espiritual falou para a gente que casa espírita boa é aquela que tem muita confusão. Porque você faz a reforma íntima. Você é contrariado. E a reforma íntima ocorre na contrariedade. Se está tudo bem, tem alguma coisa estranha. Olha só. Então, no segundo grau, que é um avanço, eu me preocupo muito com o outro. Mas aí nós vamos avançar para o terceiro grau. E o que faz avançar
avançar, são fenômenos da vida. E um deles eu já falei aqui, que é a depressão, a morte de alguém, algum acontecimento, acidente, momento da vida, balança, sacode, faz a gente mudar de etapa. O terceiro grau é aquele que tudo gira ao redor da essência. E uma busca profunda de unidade com Deus, com o divino. Eu já não reconheço mais inimigo. Já não há mais contrariedade, porque eu já não julgo mais. E desenvolvi a capacidade de ver Deus no santo, no cachorro e no bandido. Tudo é Deus. É o momento que a gente começa a ver Deus no absurdo da vida. Perceber beleza no avesso da trama. Quem mexe com bordado sabe. Quem mexe com bordado... Eu pego o bordado, o que olha primeiro? O avesso. Que a beleza do bordado está no avesso. Nesse momento a gente vê beleza no horror. Ver Deus na desgraça. Porque sabe que se Deus é amor e justiça sempre, tudo que me acontece guarda em si a potencialidade do amor de Deus. Então, tudo muda. Muda a oração, muda o graças a Deus, porque na fase do ego é assim. Eu vou fazer um exame, o exame está ótimo, eu falo graças a Deus. Nessa terceira fase, eu vou fazer o exame está todo horroroso, eu falo graças a Deus. Também. Porque se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque se Ele é amor sempre, é que Ele guarda para mim algo muito belo, muito grandioso atrás daquilo. Até que um dia a gente vai aprender a orar como Madre Teresa de Calcutá orava, em que ela falava que ela agradecia a Deus por não cumprir com os seus desejos. Foi graças a isso que ela se tornou o que era. E mais ainda, agradecia a Deus por tudo que tirava dela. Por tudo, porque foi graças a isso que ela viu Deus. Esse é o grande final, o grande momento da cura real. Já não vejo mais sombra, só vejo luz em tudo. Chegamos na etapa final. Estamos prontos para partir. Acabou. Muito bem. Vamos às dúvidas? Agora. Oi. Oi? Vamos ver se eu entendi. Você está querendo saber um pouquinho mais a questão do colesterol alto. Isso. Então, veja só. Vamos entender o seguinte. Precisamos não confundir verdades com certezas. Né? A ciência, ela não busca certezas, ela busca verdades. E as verdades são transitórias e relativas. Então, o que acontece? Muitas vezes você tem uma pesquisa que descobre algo e faz uma associação, mas não é causalidade. O filósofo Kant, ele falava muito isso. E um dos grandes filósofos da ciência, Karl Popper, ele falava o seguinte, que a medicina se contentou com uma anterioridade e não foi além daquela anterioridade. Então, há uma tendência de fazer associações de fenômenos. Tá? Em que você teve sintoma por causa disso. Mas não tem como provar o tanto de pessoas que têm isso e não tem o sintoma. Está percebendo? É a mesma coisa que eu falar assim. Quantas pessoas foram picadas pelo pernilongo da dengue e não tiveram a doença? Tem como medir? Não. Os pilares da ciência são medida, universalização e prova do falso. Esses são os pilares da ciência. A medicina é ciência aplicada, não é ciência pura. Ela já abandonou esses itens aqui há muito tempo. E vem criando dogmas
verdades, falas que são universalizadas, mas que não são universais, como essa simples da dengue. Ou seja, existe uma associação do mosquito, do vírusinho e da enfermidade, mas não é causalidade. Por que não é causalidade? Porque tem muita gente picada e não desenvolve a doença. É a maioria. Todos nós já fomos picados e não tivemos doença. Isso é levado em conta? Não. Não é levado em conta. Mesma coisa que a questão do colesterol. Tem como medir o tanto de gente que tem colesterol alto, se tem placa ou não tem, se a artéria está ruim ou não, e que vai ter doença ou não? Não. Mas tem como associar. Você tem um infarto, vai lá olhar, olha, as artérias estavam todas entupidas, então é isso. Percebeu a diferença conceitual do que é fazer uma associação? Então, especificamente a questão do colesterol, existem pesquisas que, como eu falei, contrariam tanto o poder econômico que não chega a público. Lamentavelmente, a própria universidade peca. Por quê? A universidade deveria ser o encontro dos saberes. Uma universidade de medicina deveria oferecer ao jovem estudante as 4 medicinas oficiais do mundo. 2/3 da humanidade não usa a medicina tradicional. Que eu não estou maldizendo-a. Eu estou dizendo que ela paralisou no processo. Percebe? Então, especificamente o fenômeno do colesterol é um dos fenômenos que está acontecendo isso. E que está caindo por terra. Porque já tem pesquisa mostrando que o estresse provoca radicais livres e ele faz mal ao corpo. E de onde vem o radical livre? Vem do estresse, do como se vive e não do que se come. Então vocês já observaram como que é onda? Tem uma época que fala assim, ninguém deve comer leite. Aí todo mundo, ninguém deve comer gordura. Agora já estão falando que é bom comer gordura, principalmente por causa do açúcar. Percebeu? Porque são verdades relativas que o tempo vai se incumbindo de mudando. Deu para eu explicar? Porque ela se deu tem filhos que desde pequeno tem a questão do colesterol. Ah, foi isso que você falou? Que tem, eu não ouvi essa parte. Você tem filhos que desde pequeno nasceram. E aí, está tendo sintoma relativo a alguma coisa? Então, olha só. Quem é doente? É o corpo ou o espírito? O espírito, gente. O espírito nasce enfermo por conta disso tudo e põe no corpo. Aí é uma prova deles que escolheram e de quem está perto. Eu, por exemplo, vivi no balão de oxigênio até 9, 10 anos. Em casa, insuficiência respiratória direto. Direto. Aí uma vez a minha mãe foi no Chico. Pediu socorro. O Chico olhou e falou assim, minha irmã, vai passar. Isso é resto da Inquisição. Olha com quem vocês estão lidando aqui, gente. Cuidado. Cuidado. Por isso que eu falo desse jeito, meio louco, sabe? E aí passou. Sabe como? Não sei se eu contei isso aqui para vocês. Aos 10 anos de idade, lá em Caratinga, no norte de Minas, tinha cirurgias espirituais. A gente tinha que escrever, mandando uma cartinha, pedindo autorização. Minha mãe, muito aflita, foi para lá sem pedir autorização. Chegamos lá, não pudemos entrar. Né? Ficamos chorando lá na porta do centro espírita. De repente veio o sujeito lá de dentro. Tem algum menino aí fora chamado Ricardo? Foi autorizado a entrar. Quando eu entrei, gente, Palminha, Zé Grosso, vocês conhecem, né? José Gleber, todos materializados, andando no meio do povo. O médium deitado no fenômeno de ectoplasmia e ele andando. José Gleber me colocou na mesa, me fez uma cirurgia cardíaca, um corte de todo tamanho aqui, ali na hora, o espírito, não o médium. E o menino, fiquei com medo, quis pegar a mão da minha mãe. E peguei a mão dele, gente, materializada. E ele ainda falou com aquele sotaque alemão, esta não é a mão da sua mãe, é a minha. Pegou a minha mão e pôs na mão da minha mãe. Ali, pensou que você quer? Ali acabou meu karma. Não tive mais insuficiência respiratória. Então seus espíritozinhos escolheram uma vida assim, porque eles estão adquirindo o que lhes falta.
Alguma coisa. E o bonito é perceber isso. À medida que eles vão crescendo, percebendo o que a enfermidade está fazendo com eles e com os pais. Porque a circunstância, ela vem ao encontro de nascer em mim o que me falta. Se eu acolho a circunstância, e de repente está acontecendo, está nascendo, da falta nasce a fartura. Então esses menininhos estão aí, entendeu? Voltando no campo da vida, com essas limitações, para fazer nascer a beleza do espírito. E se tiver consciência do processo, tudo fica leve e fica suave. E de repente, final de etapa. Algo acontece, acabou. Encerrou. Entendeu? Pode falar um pouquinho das doenças autoimunes? Então, olha só. A origem da doença é a mesma. Né? É a mesma. E cada uma tem as suas características, que é como eu falei, que são necessárias que vai desenvolver alguma coisa naquele ser. Porque olha só, aí a gente tem que separar um pouquinho o que é doença kármica e o que não é. Então eu particularmente prefiro não lidar com o pensamento de doença kármica. Para quê? Para que haja no ser uma busca de autoconhecimento através da enfermidade. É como se eu tivesse que perguntar assim, o que essa doença está fazendo comigo? O que eu estou desenvolvendo com ela? Que seja lá como ela manifesta, seja através de uma artrite, uma doença reumática, um lúpus, o que for, você imagina, o que é a doença autoimune? Ela está se autoagredindo. Né? Teoricamente, eu estou produzindo tanto anticorpos contra mim mesmo que eu me autoagredo. O que significa isso? Sabe que eu carrego uma culpa velada? O que é isso? Né? É a pergunta que eu tenho que, na verdade, a gente resume qualquer enfermidade, a gente pode reduzir no diálogo com Deus. Deus, me ajuda a te entender, Deus, o que você quer comigo? E aceitar, resignar-se, entregar aquilo ali, sempre perguntando, Deus, a resposta vem aos pouquinhos, ela vai chegando, é incrível. E aí vai suavizando, suavizando. E se for karma mesmo, há uma resignação profunda e uma alegria, apesar de tanto horror. Então não importa muito o nome da doença, não importa o nome muito, mas o que você quer comigo, Senhor, diante disso? Me ajuda a te entender, Deus. Você entendeu? É que Jesus fala, em tudo que fizerdes, primeiro busca o reino dos céus. Ou seja, em qualquer circunstância da vida, em qualquer acontecimento, Deus, o que quer dizer isso? Me ajuda a te entender, Deus. Entendeu? Pode falar, está longe. Se o senhor podia comentar alguma coisa, estou observando uma pessoa nesse momento que fez um transplante de fígado. E esses dias, nessa semana, então fiquei pensando nessa questão exatamente do que a medicina faz, né, preparando o corpo para um transplante dentro da lógica. Isso, uma beleza, né? Olhando ao mesmo tempo o quanto que não é compreendido dessa lógica da medicina chinesa, ou dessa lógica da dimensão espiritual, desse órgão que chega com a sua história anterior, desse corpo. Sabe assim, então eu fiquei pensando e observando, né, a pessoa com todas essas, com os sintomas, com o sofrimento, com a chance talvez de não sobreviver. Então me veio tudo isso, que aí assim, quase como se fossem 3 medicinas nessa hora. Não sei, queria se o senhor... Então, olha só, o Hipócrates falava o seguinte, ele falava assim, primeiro a planta como simbólico do mais leve. Não, minto. Primeiro a palavra, depois a planta, depois a droga, depois a bisturi. Às vezes a bisturi cura a alma, porque às vezes é necessário. O susto que passa, o medo da finitude e tantos os fenômenos que ocorrem naquele momento, a pessoa dali sai curada, a alma sai curada. Tudo é de Deus. É necessário. Tudo é instrumento de Deus. E cada um com seu nível de consciência. Tem pessoas que só de saber que está com isso ou aquilo já modifica radicalmente a vida. Faz uma mudança geral. Percebe? Eu me lembro de um caso lá na faculdade, contado pelo professor,
que quando eles abriram a barriga, era tanta coisa ruim que estava lá, que eles fecharam e ficaram constrangidos de falar para a senhora. Deram uma louca neles, não falaram. E a mulher curou. Porque ela tinha tanta certeza, fé que eles abriram e deu tudo certo. Ela mudou a vida dela. Era isso que Deus queria, que mudasse a vida. Percebe? Ainda mais se você imaginar que recebe um transplante, que vem impregnado daquele outro ser espiritual com a história dele. Não será que vai haver uma cura de compaixão? Uma coisa linda aí? Porque os transplantados sentem a energia, um processo semelhante à psicometria, sentem o que o espírito outro estava sentindo. E uma das maiores curas incríveis que um médico pode fazer à humanidade é curando em si aquilo que ele vê na doença do outro. Porque quando eu curo em mim, eu ajudo a curar o outro. Que é o que Emmanuel fala, quando uma mente muda, colabora para mudar a mente da humanidade. Então, quando você cura algo em você, você está ajudando a todos os outros semelhantes a se curarem. Essa é a cura pela compaixão genuína e anônima. Fala, querida. Você levantou? Não? Então. Então, você falou quando a pessoa sente a mudança. Eu tenho uma amiga muito querida e eu vi ela antes de ontem. Eu fiquei muito triste porque eu sabia que ela estava doente, vários acontecimentos na vida dela. A vida dela virou de cabeça para baixo, ela se separou, o ex-marido dela desencarnou por acidente. E aí ela caiu numa depressão. Depois disso veio uma psoríase bem grave. E quando eu vi ela descobri que ela está com artrose em todas as articulações. E assim, a gente não sabe como ajudar quando a pessoa se entrega. É difícil, porque tem que ter busca, né? É isso mesmo, a gente quer ajudar, o outro não quer ser ajudado. E tudo isso que aconteceu com ela, essa psoríase, essa artrose, pode ser devido a um sentimento de culpa? Claro, um monte de coisa aí que. Ou seja, ela paralisou a vida. O que é pecado? Pecado é pés atados. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não têm razão, saber, não tem nada. Quando acontece algo na vida e a gente não entra na bem-aventurança, pronto, começa a adoecer mesmo, aí parou o mundo. E aí a doença vai acumulando no não movimento. Por isso que eu falei, o que é uma depressão? É uma profunda revolta da vida não ser como eu gostaria que fosse. Um profundo desconhecimento da vontade de Deus para comigo. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa se ela não tem essa busca? Então, o que nos resta? Qual a ajuda possível? Escuta. A escuta. Compartilhar. Se a gente souber escutar, às vezes a gente entra no coração dela. Porque a gente tem a mania de querer ajudar como? De querer convertê-la, sem antes escutá-la. O que é escutar? Gente, aquele momentozinho de Jesus no poço de Jacó, ele estava indo ao encontro daquela que buscava água viva. Ele chega lá e fala assim, dá-me de beber. Ele sabia, ele que era a água viva, perguntou, dá-me de beber. Sabe o que é isso na prática, que eu como assim que eu vejo? É a hora que você compartilha a dor da outra e fala, você tem toda a razão de sofrer. Tem toda a razão. Ela vai respirar fundo, alguém está me entendendo. A partir daí, quem sabe, não tem um acesso. Você tem toda a razão de sofrer, porém, existem outras maneiras de conduzir seu sofrimento. Você topa ir junto comigo? Topa? Se ela não topar, o que Emmanuel fala lá no Consolador? Ele fala, fizeram uma pergunta semelhante, eu já fiz tudo pelo outro. O que me resta? Aí Emmanuel fala, continue tentando, mas saiba que Deus tem os seus meios de reconduzi-la. Então, continua, né? É o continuar tentando sem expectativa de resultado. Sem expectativa de resultado e sem exigência. Porque senão você perde a oportunidade. Acontece isso, a gente se torna um chato. Um chato. E nós viemos aqui para quê, gente? Só um instante. Nós viemos aqui para quê? Está lá nas bodas de Caná. O único título que nós levamos daqui é de amigos. Mas nenhum. Não levamos de pai, de mãe, nem nada, de amigos. Nós vivemos uma experiência espetacular com o pai da minha esposa, um alcoólatra de rua,
daqueles danados, e a gente tentando salvar, dando tudo de melhor para ele. Internava num lugar chique, não sei o que, nada. Quando eu li no Evangelho assim, o dever moral se inicia quando eu prejudico a felicidade do outro. Aí nós perguntamos, o que te faz feliz? Beber, me deixa em paz. Aí nós mudamos a tônica. Agora eu entendi o que é boda de Caná. Dar o vinho da alegria para o outro. Qual é o vinho da tua alegria? Aí eu levava complexo B, levedura de cerveja, comida, né? Levava para ele, meu sogro, toma esse complexo B para proteger o fígado, para você continuar bebendo. Se a sua alegria é beber, que saiba beber. E a gente levava comida, de 15 dias íamos lá, levava os meninos todos para limpar a sujeira do barraco, que ele morava no barraco, aquela cocoseira danada, levava coisa gostosa à geladeira, e eu levava com as vitaminas para ajudá-lo, porque bebia demais. Ele ficava feliz e falava, só vocês é que me entendem. Aí um belo dia, a gratidão dele foi tanta, e ele era adestrador de cães. Ele queria dar alguma coisa para a gente. Ele deu, gente, 2 Dobermans de olhos vermelhos, um chamado Satã e outro Radar. Falei, Jesus amado, eu vou ter que levar esse Satã para casa, Senhor. Vai, meu filho, em nome do amor, você vai levar o Satã para casa. E ele virou para o Satã. Agora você vai cuidar dessa família aí. Nós já tínhamos 5 filhos, né? Colocou o Satã no porta-mala de um Paraty, daquele Paraty antigo. Eu olhava para o retrovisor, o Satã lambendo as orelhas dos meninos. Falei, Jesus amado, será que vai chegar vivo em casa, Senhor? E o Satã cuidou dos meninos. E ele desencarnou, amigo. E se tornamos amigos. Percebe que lindo? Nós estamos aqui para ser amigos. E às vezes, em nome de querer salvar alguém, a gente se torna inimigo. Não quer nem ver aquele indivíduo. Toda hora vem falar de evangelho. Toda hora. Eu estou querendo isso, já está me dando evangelho. Não aguento mais aquela mulher lá. Dá o que te pede, meu filho. O que você está querendo, meu filho? É isso? Então toma. Pronto, agora você está me entendendo. Alguém levantou a mãozinha aí. Aquele senhor estava na frente, né? Olha, você olha as horas aí, viu, Raquel? Porque eu vou ficando até meia-noite, viu? Meia-noite não, até 2 da manhã, qualquer hora. Vai lá, Ivan. O senhor falou daquele menino que assiste a aula de Costa. A professora que sofre por aqui, porque ela não tem condição de aturar, mas sim de suportá-lo, ela indica para a coordenadoria da escola que transfira ele para a mão do Isso. infantil, ou coisa que vale para o psiquiatra. E já está lá com a receita da vitamina. Isso. Nos 3 casos, quem é que está em prova? O menino. Ah, minha filha. Todo mundo. O menino está numa prova de estar aguentando aquilo lá. A professora, por exemplo, professor, coitado professor, né? Que provação, né? Aquela turma de 30, desse jeito, todo mundo em provação mesmo. Todo mundo para aprender a amar. E como é que ama uma coisa dessa? Aí que é bonito. Porque do esgotamento de um modelo, de um sistema, nasce uma nova ordem. Que é o que já está acontecendo. Escolas mudando seu modelo. Você vê na Finlândia, na Dinamarca, escola Waldorf e outras escolas aí, com outros modelos, outras propostas que reconhecem a singularidade do ser. E os meninos ficam mais felizes. Mais felizes, até gostam de ir para a aula. Então, meu filho, aqui está lá no livro dos Espíritos. Às vezes é necessário o mal, porque do mal que nasce o bem. Então fica todo mundo naquele campo provacional, né? A levedura fervendo, para nascer uma nova ordem, né? E aí nasce, né? Fala, querido. Qual que é a causa emocional de uma gastrite, uma endocardiite? A parte do princípio da causa única é a desproporção da minha qualidade. Pronto. Você não precisa de especificar. Porque aí você vai perceber quando é que começou, o que estava me acontecendo, o que estava me afetando quando começou o sintoma. O problema é que quando a doença fica crônica, a gente perde muito o fio da meada, né? O fio do início. O momento bom de se conhecer é a doença aguda. Aquela que suja a febrão, aquele agudo, ele fala disso que eu estou falando na hora. Você percebe? Na hora. Vou dar um exemplo. Imagine que o menino tem o dom
do compromisso. Aquele espíritozinho tem o dom do compromisso. Marcou, tem que cumprir. O que acontece? Se você fala para ele, semana que vem nós vamos passear no parque. Acabou, ele já começa. Sofrendo por antecipação. Que dia? É hoje, é hoje, é hoje. O tempo não chega. Na hora que chega no dia tem febre. Percebe? Tamanha desmedida do compromisso. Adoece até para coisa boa. Vai no aniversário e adoece. Então, aquela gastrite, quando começou? Quando é que você começou a não digerir algo? Se você for na medicina chinesa, eles especificam, né? Ah, é a raiva do fígado, digestivo, não sei o quê. Mas o mais importante é você buscar olhar o seu dom, o seu talento que está por detrás, a sua beleza, o seu cadinho de Deus que está aprendendo a adquirir consciência no mundo. E quando é que começou o sintoma? Entendeu? Mais ou menos isso. E às vezes até você faz de propósito, você tira o remédio um pouquinho, estou tomando meprazol, está melhor. Então tira um pouquinho para ver como é que acontece. Muda alguma coisa, muda um jeito de ser. Na hora que eu como, então como com alegria. Olha como é que você está comendo. Você já viu como é que é a hora de almoço em família? Que horror. É a hora que você faz DR, que você cobra, você xinga para a casa do menino, você acha ruim não sei o quê, está olhando as horas. Hora da ceia, da Santa Ceia, hora de alegria, filho. Não, mas tem pressa, então come mais cedo, come menos. Mas não, quero fuzoar. Aí você sai dali já, nossa, haja. O que é? Você tem um problema da pressa? Tenho. O que é a pressa? Porque eu não quero deixar ninguém esperando. Olha que beleza. Você tem o dom de que você não gosta de ninguém esperar. Que beleza. Como é que eu faço com isso? Bom, agora começa a outra etapa. Tem jeito de não deixar ninguém esperando? Não, às vezes alguém vai esperar, não vai morrer não. Pode, com calma, filho. Não, meu filho. Eu marquei palestra lá, 8 horas fui na palestra. Saí de casa 1h30, o trânsito. Parou, não vou chegar lá. Se você não chegar lá, é provação de quem? Do dirigente. O problema é dele. Deus não quis que você chegasse. Não é problema seu, não. Por que você está sofrendo? Percebe? O problema é do dirigente. Ele tem que ter a carta na manga. Você saiu cedo. O trânsito fechou. Você não vai chegar na hora. Glória a Deus, meu filho. Voltar para casa. O dirigente se vira lá, é problema de Deus. Sabe o que é o problema? A gente se responsabiliza por coisas que não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é diante do como. Ou melhor, é o como diante do quê. Porque do quê eu não tenho poder nenhum. Mas eu tenho poder sobre o como diante do quê. É ali que eu adoeço. Diante do como. Eu sou muito responsável. Então começa a transcendência da sua responsabilidade. Responsabilidade espiritual e não humana. Se a responsabilidade ficar só no humano, você não vai dar conta, vai adoecer. Porque você acha que é responsável pelo resultado da empresa, pelo filho passar de ano, pela mãe não adoecer. Você não tem poder nenhum sobre isso. O que Paulo fala? Eu plantei, Apolo regou, o resultado é de Deus. E Jesus? Plante, pode dormir. Porque quem faz a planta crescer sou eu. Gente, que delícia isso, hein? Imagina, você está na sua empresa lá, todo mundo pressionando resultado, meta. E você está numa boa lá, a meta é quem dá é Nosso Senhor. A minha parte eu estou fazendo. Se não está atingindo a meta, é problema kármico, provação do dono. Não é meu, não. Mas você vai perder o emprego. Quem emprega ou desemprega é Deus. Ninguém tem poder não, gente. Quem emprega ou desemprega é Deus. O cliente meu lá, o casal está lá. Engenheiro ambiental, 8 anos sem emprego. Não conseguia. A mulher dentista garantindo ali. Ó. De repente a esposa com câncer, leucemia. E aí? Como não estava na pauta do planejamento reencarnatório da família passar miséria, o que aconteceu? Deus mandou emprego para ele. Depois de 8 anos ele empregou. Enquanto a mulher se tratava da enfermidade. Maravilha, tá vendo? Isso é bom demais, gente. Não é bom ou não é? Então você desapega do resultado, desapega da responsabilidade. Quem conhece o Cristo se torna, perante a humanidade, um irresponsável. Como diz lá no Paulo Estevão, Gamaliel falava, depois que a gente conhece o Cristo, a gente se torna um louco pacífico. Como é que eu sei que eu estou com Cristo dentro de mim? Me tornei humanamente irresponsável.
Porque o jugo suave, o fardo leve, é sinônimo de irresponsabilidade para os olhos humanos e não para o espírito. Como assim, meu Deus? Ué. Ah lá, vai, meu filho, estou tentando emprego, não consigo, Deus quer que eu continue lavando louça. Vai lavando louça. Ah, eu não passo em concurso nenhum, sou burra. Você escolheu ser burra nessa vida, seja burra feliz. Pronto, você que escolheu, o espírito é burro? Não. E nem inteligente, ele não é nada. Você escolheu vir burra. Não consegue nada, então vai ser burra feliz, meu filho. Glória a Deus. Fala, quem mais aí? Eu ia comentar apenas dessa questão, quando você disse, o senhor disse que uma casa espírita bagunçada ali, as pessoas estão em provação, estão aprendendo e ali pode se ver melhor. E nós dentro da casa sempre falamos, a casa de Eurípides coordenada por Jesus. E que os problemas quando vêm, nós não precisamos preocupar com os humanos, como eu vou solucionar? Tem gente mais importante que a gente. O papel nosso é fazer, na confiança de que não falta a coordenação de Jesus. Em outras palavras, tem uma historinha no budismo, muito gostosinha, que fala assim, o homem estava empurrando uma pedra. Melhor, Buda pediu a um homem para empurrar a pedra. Ele empurrava a pedra não saía do lugar. E assim ficava anos e anos, ele empurrando a pedra e não saía do lugar. Ele começou a desanimar. E veio um homem e falou assim, para que se empurra? Você empurra, não sai do lugar? Para que isso? Ele desanimou e foi conversar com Buda. Buda, você me pediu para empurrar a pedra, não sai do lugar? Buda virou e falou assim, quem move a pedra sou eu. Eu só te pedi para empurrar a pedra, mas quem move sou eu. Olha o seu corpo como ficou robusto e belo, graças ao seu esforço. É isso aí, minha filha. Nós achamos que quem move a pedra sou eu. É Deus que move a pedra. O exemplo enriquece muito também. Faz parte, né? Um encontro de uma mãe com Gandhi. E ela falou, meu filhinho acredita muito no senhor. Diga para ele parar de comer açúcar. É a história da diabetes, né? É isso mesmo. E aí ele falou, volte daqui um mês. Ele volta, ela volta com o menino e ele diz para o menino, pare de comer açúcar. Ah, mas por que não disse na hora? Porque naquela época eu comia. Eu não faço isso de jeito nenhum, porque eu não vou deixar de comer tiramisu, mas de jeito nenhum. Se você não quer fazer regime, você vai ver só o que vai acontecer com você, menino. Você vai ver, porque eu vou continuar comendo meu tiramisu. Então, olha só, eu vou resumir no seguinte, existem muitos médicos espíritas, nós estamos precisando de espíritas médicos, tanto faz ser alopata ou homeopata. Nós estamos precisando mais de espíritas médicos, que médicos espíritas tem muito. É óbvio que a homeopatia, como segue esse modelo de Hipócrates, modelo de visão sistêmica, ela se candidata com muito mais sucesso, principalmente às doenças crônicas, nessa troca-troca de doença, né? Talvez um dia, você imagina a Índia, toda aquela pobreza da Índia toda se trata com homeopatia, qualquer doença, porque é a medicina mais barata que tem, e se trata. A outra leva é a medicina ayurvédica, que é oficial da Índia. Né? É óbvio, uma cultura que prevalece todo um pensar espiritual tão intrínseco, que eles se entregam totalmente àquilo. Aqui não tem essa visão tão espiritualizada, dificulta essa abordagem tão sistêmica, né? Mas eu acredito que chegará um dia, e já está chegando, pela própria medicina, se é homeopatia ou não importa, porque o importante não é o remédio, é o como que eu ensino o paciente a lidar com a sua dor. E mais ainda, quando chegar como dizia Hipócrates, quando chega um paciente, pergunte a ele se ele quer deixar para trás aquilo que te adoece. Porque se ele souber deixar para trás aquilo que te adoece, tanto faz a homeopatia quanto a alopatia. Tanto faz.
Enquanto isso, obviamente, que a homeopatia tem essa visão que nós estamos colocando, né, espírita, visão, não sei o quê, ainda que muitos homeopatas não façam assim. Como em todo o campo. Bom teria se nós tivéssemos espíritas administradores. Administradores espíritas tem muito. Bom teria que tivéssemos mais espíritas legislando. Legisladores espíritas tem muito. Porque para ser espírita, médico ou qualquer profissão, como eu estou falando, precisa de muita ousadia mesmo, de viver, de ficar sempre nessa angústia entre viver com Deus ou viver a favor de César. É uma ousadia, percebe? Você ousar viver de uma outra forma como espírito na matéria. E é isso que nós estamos caminhando. O planeta de regeneração vai solicitar isso. A turma lá da saúde da família já está indo para esse caminho. No último congresso lá, mesas redondas de espiritualidade. Ensinar um médico a levar a espiritualidade para dentro do consultório. Para ensiná-lo a viver. Como lidar com as vicissitudes da vida. Como lidar? Não importa se vai dar o remédio para aliviar, é uma bênção. O remédio é de Deus, gente. É uma bênção. Mas nós não temos que ir além. Despertar em nós essa consciência crística da enfermidade. Ok? Tá bom, né?